E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo Prepara Teu Coração, que eu vou trazer todos os detalhes de como termina as Olimpíadas FIDE 2024, com um apanhado de tudo, trazendo, claro, os nomes de grande destaque dentro desse torneio. Como vocês já devem estar sabendo, a Índia foi a grande campeã, e mais, não apenas no absoluto, como também no feminino. Então, grande qualidade do xadrez indiano, com um jogador que vem aí chamando a atenção do mundo, muito destaque pro Gukesh. Como vocês podem ver aí, o Gukesh entrando no salão de jogos, assediado ali pelos fãs, pedindo autógrafo, e não é à toa. Porque o que o Gukesh vem fazendo nos últimos tempos é algo que foge à normalidade. Inclusive, analistas estão colocando o que será de Ding Liren agora em novembro no Campeonato do Mundo. Porque o Ding não foi bem nas Olimpíadas, o Ding acabou perdendo muitos jogos, inclusive acho que ele não ganhou nenhum. O Ding não ganhou nenhuma partida dentro do evento e o Gukesh fez simplesmente uma pirotecnia, uma destruição. Tanto é que hoje eu vou trazer aqui uma partida do Gukesh, uma das mais impressionantes dentro do torneio, tá? Onde o Gukesh jogava aqui o forte grande mestre do Azerbaijão, o Aydin. E vou trazer, claro, antes de entrar no detalhe dessa partida, o que aconteceu com a nossa seleção brasileira. O Brasil, no absoluto, fechou na posição 36, então um torneio regular no resultado, mas um torneio de grande destaque, porque se o Brasil tivesse ganho a última rodada, a gente teria quebrado um recorde histórico aqui, talvez fechando entre os 15 primeiros colocados, tá? A gente acabou perdendo a última rodada da seleção do Azerbaijão pelo placar de 3-1. E no feminino, Rafael? No feminino nós fechamos na posição 62, então com 12 pontos. Foi um torneio interessante, também regular do nosso feminino e muito emocionante, por certo, acompanhamos tudo aqui no detalhe. Agora, vamos ver o que o mundo está falando e por que está falando desse jeito do Gukesh. Claro que no final do vídeo eu vou trazer também os resultados de rating dos nossos jogadores do Brasil, mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos ao espetáculo do xadrez agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas, Gukesh, terrível, 18 aninhos de idade contra o Aydin, e nessa partida o Gukesh jogou o que ele vinha jogando, olha lá, E4, favorito de Bob, eita lá, uma italiana, é uma italiana de Ocopiano, jogada com D3, é a escolha do Gukesh, uma posição técnica, isso aí se vê de dia, se vê de noite. Eu quero chegar no momento mais importante dessa partida, por quê? O Gukesh, ele joga a variante com bispo G5, tá? Ele crava o cavalo de F6, isso é sempre um pouco incômodo, porque tu não consegue jogar D6 rápido, porque tu perde a volta do bispo, e como tu lida com essa cravada? Aqui, o Aydin, ele escolheu uma forma ambiciosa de lutar com essa cravada. Ele joga H6, e depois de bispo H4 ele joga G5, e claro, ele sai da cravada, mas estourando ali um pouco desse flanco do rei dele. É uma posição técnica, aqui isso aqui já tem outras partidas também, claro, o Gukesh tá ameaçando tomar esse peão. Aqui o lance mais natural é que jogou o Aydin, que é o lance D6, e vamos jogar uma posição extremamente complicada, complexa mesmo, tudo jogado ao toque pelos dois jogadores. Aqui as pretas preparam a ideia do bispo G4, passando o tema da cravada agora para a posição das brancas, porque tem a ideia de cavalo D4 entrando, e ainda uma posição super técnica. O Gukesh joga o lance do livro de aberturas, que é controlar o salto para D4, preparar ele o lance B4, expandindo no flanco da dama. O Aydin controla essa expansão, segue o desenvolvimento natural. As brancas têm o plano de preparar A3, B4, que a gente vê em linhas da francesa também. Observem que o Aydin, ele lida com isso já antecipando esse plano, então já defende ali o bispeto dele. A3 foi jogado, e esse é o momento mais importante dessa partida. Aqui começa o assustador. Vejam que o Gukesh chegou aqui tudo jogando ao toque, 1h33 no relógio, e o Aydin, nesse momento, ele joga o lance cavalo H5, que leva um ponto de interrogação. Mas agora, eu preciso ser sincero, nada do que vai acontecer a partir daqui é óbvio. Nada é óbvio. Vejam que tem o tema tático do cavalo caindo aqui na casa de H5. Esse é o tema que grita para os nossos olhos, né? Porque quando o cavalo sai, de alguma maneira, eu tô tomando aqui. Só que a ideia do Aydin é que, para qualquer lugar que saia esse cavalo, ele tá tomando em G3, contra-golpeando a torre solta em H1. Observem que não se trata somente da tática. Eu vou trazer isso no detalhe, tá? Nos próximos lances, mas na avaliação da posição. É aqui que vem o assustador dessa partida, porque o Gukesh jogou realmente o cavalo tome E5, entrando dentro daquele tema da escola indiana, que é do cálculo concreto. Eles calculam como máquinas mesmo, e se o cálculo funciona, eles jogam, e não tem 9 horas, não tem firula. Bom, jogou esse lance, tá claríssimo que ele ataca esse cavalo solto, e aqui o Aydin joga o que o mundo aguarda, que é cavalo toma G3,
atacando a torre solta agora na casa de H1. E não é fácil seguir a partir daqui. Como vocês vão ver a complexidade na avaliação no final da linha, tá? O Gukesh aqui jogou o fino, que é bispo, toma F7. Rafael, calma lá. Primeiro, por que ele não dá o duplo? Isso aqui parece muito melhor. Exato. Só que aqui tu já se dá mal, ó lá, porque eu jogo dama F6. E claro, quando tu tomar essa torre, tu leva mate. Então, tu sempre pode perder uma partida de xadrez. Olha lá, o bispo sniper tá lá do outro lado. Então aqui tem complexidade. Agora, o Gukesh jogou esse lance. Chega até um nó na cabeça quando a gente tá olhando esse negócio. Porque, vejam lá, o cavalo tá atacado. O bispo, se o cavalo sai, tu perde esse bispo. Tem uma torre caindo também aqui na casa de H1. Tirando a parte tática, vejam que o Weiding, ele jogou aqui ré F8, a linha do Gukesh, ela transpõe, tá? Mesmo se jogar rei E7, ele jogaria a mesma linha que é cavalo G6, ele dá-lhe um duplo. A ideia é que depois de tomar aqui, ele quer tomar em H8 com cheque, e essa linha, vocês vão ver no final da análise, porque o Gukesh vai acabar transpondo, vejam lá. O Weiding aqui, ele jogou rei G7, mantendo todas as peças das brancas atacadas, olha lá, o bispo, o cavalo, a torre caindo, e o Gukesh aqui, ele força, claro, a tomada desse bispo, ele toma o cavalo, as pretas não podem ficar aqui com uma peça a menos, então tem que tomar o bispo mesmo, e vem agora a tomada em H8 com cheque, depois de dama H8 chegamos na posição mais importante, depois de toda essa pirotecnia que aconteceu aqui. Por quê? O Gukesh, com essa linha complexa, e aqui vem o tema da avaliação da posição, ele acabou trocando cavalo e bispo por uma torre, ou seja, é 2 por 1, a famosa 2 por 1, que normalmente não é uma boa troca. Só que, na avaliação dessa linha, quando o Gukesh jogou o cavalo toma E5, ele viu que aqui ele teria mais 2 vantagenzinhas, tá? Quais, Rafael? Após todas essas trocas, ele troca também, ganha 2 peões. Então ele ganha 2 peões aqui, e mais uma coisa, o rei das pretas no centro do tabuleiro. Então é troca de 2 por 1, mais 2 peões e um rei das pretas exposto. Rafael, então ele tá ganho. Não. Nessa posição, as máquinas dão 1 ponto de vantagem para as brancas, que nem sequer é uma vantagem decisiva. E essa vantagem só acontece por causa do próximo lance do Gukesh. Então vejam que, para ele entrar nessa complexidade, ele teria que ter avaliado tudo isso e ainda visto o próximo lance dele, que justifica essa vantagem, que é o lance D4. E observem que a posição ainda não é fácil de ser avaliada. Porque, claro, o D4 é para cortar a diagonal desse bispo, preparar o roque e trazer a torre de H1 para o jogo. Agora, o que traz essa vantagem para as brancas nessa posição é que ele vai conseguir limitar as peças médias do Weiding. Então, essa é a avaliação que faz com que essa linha seja boa. Porque só pelo material, isso não se justifica completamente, tá? Vejam que aqui o Weiding joga rei G7 saindo do tema do roque com cheque. Claro, o Gukesh faz o lance que ele tem que fazer, que é trazer a torre de H pro jogo. E não tem ganho rápido aqui. Não tem ganho rápido. Essa posição, a partir desse momento, é outro jogo. Tu vai ter que trabalhar as tuas pequenas coisas pouco a pouco. Vejam que aqui o Weiding, ele joga bispo D7, ele tem o par de bispos ainda, que é assustador. O Gukesh joga um lance bem lento aqui, que é rei H1. Então vejam como ele vai começar a trabalhar a posição do meio jogo pro final. Agora vem torre F8, um lance super lógico aqui do Weiding, porque trocar um pouco de material é bom pra ele, já que ele tem as 2 peças menores, par de bispos, então ele vai tirar um pouco do contra-jogo das brancas. O Gukesh joga dama E2, conectando as torres, e depois da troca, essa posição é extremamente complicada. Vejam lá, tem uma torre na coluna, o Weiding vai trazendo a dama dele pro jogo, e agora o Gukesh joga a dama F3, ameaçando umas entradas, só que as pretas controlam. E agora, aqui entra o teu dilema. Numa posição como essa, não tem um ganho imediato, o Gukesh tem a dama e a torre nas melhores posições que ele poderia ter pressionando pela coluna, e o que o Gukesh vai fazer aqui é o xadrez posicional, trabalhado pouco a pouco. Qual peça ainda não tá jogando bem? O cavalo de D2. E o Gukesh vê que esse cavalo ficaria muito bem na casa de E3, ó lá, pressionando F5, D5, e ele faz a manobra cavalo C4, cavalo E3, é isso que ele vai fazer nos próximos lances. Rafael, posição complicada. Exato! E ele entrou nisso de livre e espontânea vontade. Ele jogou aqui o lance cavalo C4 para cavalo E3. Agora, bispo E6 é um lance muito lógico do ponto de vista posicional, porque quando teu cavalo pisar em E3, o bispo tá controlando os saltos do cavalo, só que aqui tu tem que lidar com o tema tático, que é o garfo. Então veja como o Weiding jogou firme essa partida, tanto é que o Gukesh jogou o lance cavalo E3. Por quê? Rafael, não, eu jamais. Eu jogaria aqui o garfo e vamos pra glória, arrebatando uma peça. Cuidado, porque aqui tu deixa a posição escapar. As pretas jogam bispo G8, e agora, se tu tomar aqui
tá caindo esse cavalo, e se tu voltar, eu tô trazendo o cavalo pra E5. Então eu centralizei, abri o meu bispo, olha lá, aqui tu tá frito. E se tu simplesmente tomar, essa troca não é boa pras brancas, olha, tá caindo a tua torre, tu vai ter que defender, porque mesmo que se tomasse aqui, tu não tá ameaçando a promoção, cairia a torre mesmo, e agora eu retomo e aqui tu tá perdido de brancas. Veja como a partida foi por água abaixo. Por quê? Atividade das peças, o par de bispos aqui é terrível, apontando pra esse teu rei, e tu não tem contra-jogo. Não tem contra, tá tudo controlado. Então aqui o Gukesh esquivou dessa bala, tá? Ele não jogou o garfo, ele seguiu no xadrez posicional, que é cavalo E3, agora sim. Ele tá ameaçando realmente a ideia do garfo, tanto é que o Aydin aqui controlou, e esse é outro momento importante do jogo. Por quê? Olha o que jogou o Gukesh, ele jogou cavalo F5. Ou seja, ele vai entrar num final de cavalo e bispo contra a torre. Agora, claro, isso aqui é uma proposta irrecusável, eu tô te dando um duplo, o Aydin aqui tem que tomar, e aqui é outro momento chave importante dessa partida, porque além de ele entrar nessa posição por aquela questão da avaliação da posição, jogando o cavalo E5, trocando duas por uma, por aquela questão do rei exposto, aqui o Gukesh toma outra decisão que é difícil. Ele não tomou de dama, ele aqui tomou de peão, alterando a estrutura de peões, que é o lance fino. Observem que, e é complicado de avaliar isso, porque se tu tomar de dama, a ideia é que agora as brancas têm a torre e a dama nessa coluna F, mas tu não consegue fazer nada com isso. Olha que inacreditável, porque as pretas jogam C5 para tentar abrir o bispo, e se tu mantém a posição fechada, aqui tu não consegue progredir de brancas, olha lá. Tá tudo muito bonito, essa torre e essa dama, só que tá vindo cavalo F7, cavalo E5, C4, eu vou abrir meu bispo, vou ativar as minhas peças. Olha a decisão que o Gukesh tomou, ele viu isso daqui, avaliou e falou, não posso entrar nisso. E ele tomou de peão, porque com esse lance, ele mantém perspectivas de planos aqui para as brancas, ideias de ataque, tática, ele mantém o bispo das pretas fechado, cria uma ameaça que é jogar o garfo, ganhando a dama das pretas, e também ele não deixa o cavalo das pretas voltar, porque tu vive com esse fantasma do peãozinho de B7 caindo. Além de tudo, ele ainda pode algum dia trazer a torre para a coluna E. Então ele ainda tem uma coluna para jogar, só que com a posição muito mais rica. Sabem lá, tem a ameaça do garfo, dama F6 é um lance natural para defender, e o Gukesh falou, tô jogando ainda. A torre tá na coluna E, o teu bispo tá trancado, o cavalo não pode vir pro jogo, senão tu perde B7. As pretas têm que lidar com essa situação. Vejam que aqui foi jogado o lance bispo B6, então, mantém o bispo ali controlado, uma das ideias é tentar, sim, um dia movimentar esse peão para trazer o bispo pra uma diagonal mais ativa, e o Gukesh aqui ele joga G4, ó lá, mantendo o peãozinho dele ali, tirando também umas casinhas do rei. Observem que também o cavalo não pode sair, que senão a torre entra em E6. Tem esse fantasma também, além do peão de B7. Aqui as pretas jogam C5, é um lance natural, para tentar abrir o bispo. E o Gukesh falou não. Olha o xadrez posicional dele. D5. O bispo segue trancado, meu guri. Não vai abrir. Aqui, claro, as pretas precisam ativar as peças de alguma forma. Então C4 é um lance lógico para abrir o bispo na força bruta, né, na unha mesmo. Só que agora o Gukesh joga a torre E4 e ele fala, tudo bem, o teu bispo pode abrir, mas C4 ficou muito mais fraco. Só que esse peão tem veneno. Vejam como um jogador do 632, ele vai botando problemas também pro Gukesh. Ele jogou nesse momento o Aydin bispo C5, largando o peão. Peão super envenenado por questão de atividade das peças. Aqui tem a ideia também do B5, e o Gukesh, ele lida com tudo isso com muito refinamento, que é o lance A4. Esse lance não pode passar despercebido. Ele tem, claro, a ideia de controlar B5, mas é muito mais do que isso. Rafael, por que não tomar aqui? Tu ganha um peão, só que tu liberta o jogo das pretas, ó lá, porque o D5 te tira aquele tema do peão caindo em B7, embora tu mantinha ali o bispo trancado, porque agora entra cavalo F7, e aqui de novo, ativou. Vai entrar cavalo E5, o bispo tá jogando, e peça ativa cria incômodo. Busca contra-jogo, né? Essa posição aqui já não é mais clara, já tá meio equilibrada essa partida aqui. Agora, o Gukesh aqui ele jogou A4, porque ele defende B5, e agora, como tu joga de pretas? Vejam que o Aydin aqui ele mandou o bispo pra 7, ele tá meio sem lances, ó lá, tá meio em zug. Rafael, calma lá, isso não faz sentido. Se cavalo F7 era o problema, por que não jogar agora? Porque tudo tá diferente. Quando a torre não tá em C4, essa torre tá jogando, e tá jogando pela coluna, aqui tu fica perdido.
com o lance torre E6. Então veja que o Gukesh não deixou o cara trazer o cavalo pro jogo. Se tu jogar cavalo F7, é que tu leva esse, a dama tá ameaçada, e quando lá, eu jogo F6, é que tu tá perdido. Ó. Olha como a posição cai rápido. Rei G8, agora eu jogo esse ameaçando o mate em 2, em G7, tem que defender G7, só que tu leva o cheque, depois de H8, tu leva esta bomba, e aqui já era, a dama tá caindo, e se tu tomar, tu leva mate. Então vejam como a posição, ela desmorona, num piscar de olhos, né? Então muito fino o A4 do Gukesh, foi jogado aqui bispo A7 passando, meio lance ali, né? Pra ver o que as brancas vão fazer, e o Gukesh falou, calma lá, ó lá, eu consigo o jogo pela coluna. Ele não toma C4, ele fica de olho em C4, mas ele quer infiltrar a torre na 7ª. Aqui, é um momento desesperador para as pretas. Foi jogado o lance H5 tentando abrir essa posição de alguma forma, só que agora o Gukesh, ele joga torre E7 e o rei tá vulnerável, ó lá. O rei vem para F8, eu jogo o cheque, agora esse, a dama tá controlando, o cavalo não tá caindo, mas eu tô sem espaço, e o Gukesh no momento certo, em boas condições, ele toma o peãozinho de H5, já que tu não pode tomar aqui. Porque não é só o cavalo que tá caindo, né? Se tu tomar aqui, tem umas ideias de mate, mas se tu tomar, tu leva mate muito primeiro, porque o peão agora tira a casa de G6. Então olha como ele não deixa o cara soltar o jogo. É desesperadora a posição. Tem G4 também chegando, consolidando. Então G4 para não deixar essa reorganização. E o Gukesh, olha a tática, H6. Tu não pode tomar aqui, porque de novo, tá levando mate com dama E7. Só que aqui, o Aydin falou, tudo bem, eu não posso tomar H6, mas eu tomo F5. Porque se tu der o cheque agora, eu tô me esquivando da bala e tô entrando com temas de mate também. O teu rei tá meio trancado, a dama pode pisar aqui em F1 também. Só que o Gukesh, aqui ele joga H7 e falou, e agora? Olha lá, o peão tá uma da promoção, tu não pode tomar, senão o cheque perde a dama. Então aqui, o Aydin jogou o que tinha que jogar, que é o lance dama B1 tentando explorar o tema do mate. Só que o Gukesh volta pra já que tá perdido. Tá perdido. Veio a troca, o peão tá promovendo, a torre tá ativa aqui, o Aydin abandonou essa partida. Rafael, calma lá, como abandonou? Você ainda pode jogar rei G7. Tu pode, mas aqui eu posso jogar esse ameaçando a promoção, enquanto tu toma o peão, cai o cavalo, e aqui tu tá totalmente perdido com qualidade a menos. Então vejam, por quantas decisões difíceis o Gukesh teve que se esquivar de balas ali pelo caminho, entrando na linha cavalo toma E5, trocando 2 por 1, depois trabalhando meio jogo de maneira lenta, com cuidado, não deixando as pretas ativarem as peças, e assim ele converte uma partida completamente genial. E tá no ar a precisão desta peleja assustadora. O Gukesh jogando como uma máquina, próximo de 96% de precisão. Cavalo H5 foi a imprecisão da partida, mas nada óbvio, como eu mostrei aí no vídeo. A partir desse momento, muito xadrez, muito refinamento. Vejam também o grande destaque, porque o Gukesh, ele conseguiu um dos ratings performance mais inacreditáveis da história, 3.056 de rating performance, no tabuleiro número 1 das Olimpíadas, onde ele enfrenta os adversários mais fortes do mundo. Então isso assusta muito. Ele jogou 10 partidas e ganhou 9. Isso é coisa de outro planeta. Vejam aqui na lista de rating também atualizada, o Gukesh nesse momento é número 5 do mundo, quase rompendo os 2.800, 2.794. Destaque também pro Eriga Easy, ganhou aí 20 pontos também nas Olimpíadas e vem número 3 do mundo. O Eriga vem terrível. Rafael, tudo muito interessante. Agora, como ficou o rating do nosso Brasil? Quem ganhou, quem perdeu? Vamos trazer no detalhe, vejam lá. O Sup, ele perdeu ali mais ou menos 13 pontos de rating. Vejam que o Fier também perdeu mais ou menos 5 pontos de rating. O Quint foi grande destaque, ganhando, arredondando para 18 pontos de rating. O Diego perdeu um pouquinho também, 4 pontos. E o Lucas ganhando 8.7, arredondando 9 também. Então, torneio muito interessante, as Olimpíadas. Eu quero trazer mais partidas interessantes desse evento. E tá lá um resumão de tudo que aconteceu na reta final. Se tu gostou do vídeo, da notícia, das atualizações, não esquece de likear e até os próximos vídeos!